Uma nova descoberta vem deixando os geofísicos em alerta e muita gente preocupada. Se a Terra parasse de girar de uma vez, seria extremamente catastrófico para grande parte da superfície do planeta. Mas e se o núcleo interno da Terra parar? O que acontece? No vídeo de hoje você vai ver que um novo estudo realizado pelos geofísicos Yi Yan e Xiandong Sun da Universidade de Pequim mostrou que o núcleo interno do nosso planeta parou de girar. O núcleo interno da Terra é uma bola metálica sólida feita principalmente de ferro, com cerca de 2.440 quilômetros de diâmetro e com temperaturas que atingem níveis extraordinários, estimados em 6.000 graus Celsius, valores que podem variar. Embora o núcleo interno esteja muito quente, não é líquido como o núcleo externo. O núcleo interno é sólido devido à pressão causada pelo peso exercido sobre ele, pelas outras 3 camadas da Terra, a crosta, o manto e o núcleo externo. A pressão crescente no centro da Terra faz com que os minerais se tornem rochas sólidas. Eles suportam o calor intenso que derreteu as rochas no núcleo externo. A densidade média da Terra indica que os núcleos são feitos principalmente de ferro e ligas de ferro-níquel. Apesar de seu pequeno volume, menos de 1% do volume da Terra, o núcleo interno do planeta contém cerca de 10% da energia total do campo magnético, que desempenha um papel crucial. A agitação no núcleo externo líquido resulta no dínamo, que gera o campo magnético da Terra, que nos protege dos ventos solares e de partículas cósmicas. O núcleo interno da Terra é a parte mais remota do nosso planeta e, portanto, existem muitas coisas que não sabemos sobre ele, já que não é possível descer e coletar amostras. Até hoje, o mais longe que perfuramos na Terra foram cerca de 12 quilômetros, enquanto que a distância até o centro da Terra está em torno de 6.370 quilômetros. Então, como os cientistas obtêm essas informações? Todo o nosso conhecimento é indireto e depende da sismologia, a ciência dos terremotos. Após um terremoto, as ondas sísmicas viajam pela Terra, mudando de forma e direção, dependendo dos materiais pelos quais passam. Os geofísicos usam essa informação para descobrir o que existe no núcleo da Terra. Seus sismômetros, aparelhos para medir essas ondas, equivalem a telescópios para explorar o interior da Terra. O núcleo interno sólido foi descoberto por um sismólogo dinamarquês, que publicou suas descobertas em 1936, depois de estudar como as ondas sísmicas de terremotos viajam pelo planeta. E 60 anos depois, em 1996, 2 pesquisadores perceberam que o tempo em que as ondas sísmicas levavam para viajar pelo centro da Terra mudava com o tempo, o que sinalizava mudanças no núcleo interno, e teorizaram que o núcleo interno estava girando um pouco mais rápido que o resto do planeta. Mas um novo estudo publicado na Nature, em 23 de janeiro de 2023, mostrou que a milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés, o núcleo da Terra estava parando, e a notícia fez com que muitas pessoas ficassem preocupadas. Mas um novo estudo publicado na Nature, em 23 de janeiro de 2023, mostrou que a milhares de quilômetros abaixo dos nossos pés, o núcleo da Terra estava parando, e essa notícia fez com que muitas pessoas ficassem preocupadas. E será que temos motivos para isso? Os pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, analisaram dados sísmicos principalmente entre 1995 e 2021 e descobriram que a superrotação do núcleo interno havia parado por volta de 2009 e depois recomeçou na direção oposta. Eles observaram a mudança em vários pontos ao redor do planeta, confirmando que esse é um verdadeiro fenômeno planetário relacionado à rotação do núcleo e não apenas uma mudança local na superfície do núcleo interno.
Como o núcleo interno está gravitacionalmente ligado ao manto e magneticamente ligado ao núcleo externo, os cientistas acreditam que essas oscilações podem explicar variações conhecidas de 70 anos na duração dos dias da Terra e no comportamento do campo magnético do planeta. Então, um ciclo completo em uma direção e depois na outra dessa oscilação é de cerca de 70 anos. Segundo os pesquisadores, a última mudança de rotação antes de 2009 teria ocorrido no início da década de 1970 e a próxima ocorrerá em meados da década de 2040. No entanto, são necessários mais estudos para definir quais mecanismos podem ser responsáveis, e para isso a única maneira é esperar que mais terremotos aconteçam. O núcleo da Terra provou ser uma região desafiadora para os geofísicos investigarem. O núcleo interno fornece uma parte importante da energia para o geodínamo, o mecanismo que gera o campo magnético da Terra, chamado de magnetosfera, gerada por forças poderosas e dinâmicas no centro de nosso planeta. O núcleo interno é o responsável pelo balanço energético do núcleo externo. A mobilidade do núcleo externo permite que ele gere correntes elétricas. O campo magnético da Terra não resulta do núcleo interno de ferro sólido, mas de correntes geradas no núcleo externo líquido, que se originam de um fenômeno conhecido como efeito dínamo. A rotação da Terra ajuda a criar esse efeito ao gerar essas correntes, assim como os elétrons livres liberados dos metais no núcleo líquido. Essa combinação de elétrons livres, núcleo externo líquido e alta taxa de rotação desempenha um papel essencial na criação do campo magnético. A força do campo magnético depende de todos os três fatores. Será que é por isso que o campo magnético da Terra está enfraquecendo? Em 2014, de acordo com os dados coletados por um conjunto de satélites da Agência Espacial Europeia, o SWORM, mostrou que o campo magnético tinha se enfraquecido nos últimos 6 meses. Os cientistas que conduziram o estudo não sabiam ao certo por que o campo magnético estava enfraquecendo e disseram que o mais provável seria a mudança dos polos magnéticos da Terra, que estavam se preparando para virar. Os cientistas já sabem que o norte magnético muda uma vez a cada algumas centenas de milhares de anos. Os polos magnéticos se invertem para que uma bússola aponte para o sul em vez do norte. Embora as mudanças na força do campo magnético façam parte desse ciclo normal de inversão, os dados do SWORM mostraram que o campo está começando a enfraquecer mais rapidamente do que no passado. Embora isso possa parecer um grande problema, as inversões dos polos são comuns na história geológica da Terra. Os registros paleomagnéticos nos dizem que os polos magnéticos da Terra se inverteram 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos e pelo menos várias centenas de vezes nos últimos 160 milhões de anos. Durante uma inversão polar, o campo magnético enfraquece, mas não desaparece completamente. A magnetosfera, junto com a atmosfera da Terra, continua protegendo a Terra dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver uma pequena quantidade de radiação que chega até a superfície da Terra. Como podemos ver, o movimento do metal fundido no centro da Terra é o motivo pelo qual algumas áreas do campo magnético se fortalecem, enquanto outras enfraquecem. Quando a ebulição em uma área do núcleo externo diminui, menos correntes de partículas carregadas são liberadas e o campo magnético sobre a superfície enfraquece. E tudo isso pode explicar o crescimento da anomalia do campo magnético sobre o Brasil, que preocupa tanto os cientistas. Sem dúvida, a anomalia do Atlântico Sul é um grande mistério a ser desvendado. Tudo em nosso planeta está interligado, um sistema muito complexo que quanto mais estudamos, mais perguntas são criadas. O desafio agora é entender os processos no núcleo da Terra que impulsionam estas mudanças em nosso planeta. E você, o que achou de tudo isso? Acredita que o enfraquecimento do campo magnético pode estar relacionado com essas mudanças no núcleo interno do planeta?
Me conte aqui nos comentários e se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu like e se for novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, mais uma vez, meu muito obrigada pelo carinho e pela contribuição e obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Deixo a todos um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!